Vamos lá, domingão de manhã, não tem momento melhor para falar de história triste. Vou falar para você do momento que eu perdi R$ 10.000 e assim, eu vou te falar uma lição que eu aprendi com isso que você poderia aprender para não ter que passar por esse tipo de coisa, porque realmente é uma coisa muito ruim. Eu vou te explicar um dia que eu tive uma crise de fúria, um dia que eu tive um dia de fúria operando no mercado financeiro e foi um momento bem complicado que me atrasou em muitos meses. Eu pensei até em desistir, acabei desistindo por um tempo, mas acabei retomando depois, porque assim, 6 meses parado de algo que você ama fazer vai te dar uma abstinência ferrada e eu precisava de grana, não sabia fazer outra coisa na época, acabei voltando pro mercado, mas fiquei metade, um ano inteiro sem fazer operações, fiquei sumido por algum tempo, então foi um momento bem complicado da minha vida. Isso não faz tanto tempo não, viu? Eu vou te falar da última crise de dia de fúria que eu tive. Dia de fúria, para você que não sabe, é quando um trader ele perde a linha, deixa as emoções dominar, deixa aquele momento ali afetar a vida dele, então ele vai fazer uma loucura. Ele vai perder e vai depositar mais para tentar recuperar, ou ele vai tentar alavancar para comprar alguma coisa importante, ou vai fazer qualquer coisa que envolva deixar as emoções tomar conta. Em resumo, é isso. É fúria, porra. É fúria em geral. Você tá com fúria por algo que você não tem. Você tá com fúria porque você quer comprar um celular novo, um carro novo, uma casa nova, ou porque você quer sair do seu trabalho CLT, ou porque você quer comprar uma coisa legal para sua mãe, levar sua namorada para jantar num restaurante legal. Então, você tem uma fúria dentro de você e aí o seu dia de fúria é quando você deixa essa fúria tomar conta. Ponto. Acabou, é isso que é dia de fúria. Agora, vamos lá. Quando que aconteceu essa dia de fúria? Cara, foi em janeiro de 2023. Então agora estamos em março de 2025, faz 2 anos e 2 meses. Foi o último dia de fúria que eu tive e foi o momento que eu perdi a linha. Eu não lembro exatamente, eu botei 10 mil no título, mas eu sei que foi 12 mil e pouco, 12.180, algum valor quebrado e foi lá na Cotex. Então, assim, foi uma corretora que logo depois eu vim a sair por ela, por conta de perder dinheiro, mas de uma forma mais injusta, né? Se é que você me entende. E aí, nesse momento em que eu perdi esse valor, foi um dia em que no dia anterior, tá? Então no dia anterior que eu tinha feito essa operação, que eu perdi a cabeça e tive um dia de fúria, eu estava totalmente esgotado emocionalmente. Era um dia que eu já estava assim, sabe aquele dia que você deita esgotado na cama, cara? Só esperando para acabar, só torcendo assim para que você durma rápido para acordar no dia seguinte. Aquele dia assim que você tá sem energia pra nada, parece que você voltou de um funeral. E eu tava me sentindo dessa maneira, eu tava sobrecarregado emocionalmente. Então, é um momento que eu não tava nem precisando de grana. Mas a gente acaba criando paranoia na nossa cabeça que acha que o dinheiro vai resolver todas as coisas. Você também tem isso? Seja no relacionamento, ou seja no seu trabalho, ou até com você mesmo. Você tem paranoias de pensar que só o dinheiro pode resolver alguns problemas? Comenta aqui. Comenta aqui que eu vou querer saber. Eu leio todos os comentários e quero saber se você já teve esse momento de achar que um problema ia ser resolvido com dinheiro, mas que depois você percebeu que não era bem assim. Que talvez você se comportar de uma forma diferente, ou trocar, substituir um vício por um hábito, fazer uma coisa que é fora do seu cotidiano fosse ser a resposta ali, a solução, que não tem nada a ver com dinheiro. Pois é, nesse dia eu acordei, logo no dia seguinte dessa sobrecarga emocional, acordei esgotado, acordei com falta de ar, tava mal, nesse dia eu levantei, tentei fazer algumas coisas iniciais para começar amanhã, mas assim, nada me colocava no pique, nada me dava ânimo. Foi então que eu fui pro gráfico e fui fazer algumas operações. Cara, eu passei 3 horas operando e saí lucrando R$ 400, o que assim, me deixou um pouco indignado, porque eu já tinha ganhado mais dinheiro. Então eu estava com R$ 2.300 de lucro até então e eu estava fazendo uma alavancagem. Porque nesse dia em específico, eu lembro que foi um dia que a cada 2 semanas, mais ou menos, eu faço parte do lucro que eu tive nessas 2 semanas como saldo para alavancar, como se fosse uma espécie de gordura. Só que eu deixo pré-programado para fazer isso a cada 2 semanas. Então, por exemplo, eu pego 10% do lucro e acabo usando esse valor para tentar alavancar ali em 3, 4, 5, 10 vezes. E aí nesse dia eu estava com mais de R$ 2.000 de lucro, fui lá e perdi, saí lucrando 400. Tudo bem, saí dessas operações, mas eu já estava sobrecarregado e também, por conta de estar com o meu emocional ferrado, aquilo lá me consumiu muita energia, cara. Me consumiu energia demais, ficar 3 horas na frente do gráfico para sair lucrando R$ 400. Não era de costume, então para mim foi algo que foi desanimador. Eu voltei logo 1 hora depois, não consegui nem esperar tanto tempo. Eu almocei naquele dia e voltei para o gráfico de barriga cheia, sobrecarregado emocionalmente. Fui fazer operações, abrindo ali, não esperei nem 5 minutos para fazer uma entrada. Eu literalmente abri o gráfico e fiz mais uma operação. E qual o valor que eu usei? Eu usei R$ 600, mais do que o valor que eu tinha feito de lucro. Por quê? Eu queria ter logo R$ 1.000 de lucro. Antes eu estava com 2.000 e agora eu estava com 400. Então uma operação de 600 ia me colocar no 0 a 0. Em menos de 5 minutos eu vi uma tendência de baixo. Eu lembro até agora como que foi
o gráfico em si que eu peguei a operação. Era uma tendência que estava 4 velas vindo de queda, aqueles dojizinhos na vela do meio, e estava assim em momento de disparo. Eu peguei, entrei com R$ 600 vendido naquela operação, e o gráfico reverteu todo no final. Então, assim, aquela vela também que deu doji no finalzinho, assim, que estava acabando a operação, plif, um pulinho para cima, um gap de alta me tirou da entrada fazendo perder 600. Nesse momento eu fiquei tranquilo, quer dizer, eu estava com R$ 1.000 negativo, ainda tinha banca para conseguir recuperar e não tinha problema. Aí eu fui continuando analisando, a próxima operação demorou mais ou menos uns 15 minutos, levei loss, mais R$ 500. Fiz mais operações, levei loss, mais R$ 500. E eu estava 2.000 negativo. Nesse momento que eu estava com 2.000 negativos, você tem que entender que eu já tinha que ter parado. Eu tinha que ter parado antes de chegar a 1.500, porque o meu gerenciamento nessa época aí era em média R$ 1.000 para um dia desse, que eu estava fazendo super alavancado, e nos outros dias, né, R$ 600, 300. Eu usava um gerenciamento meio que sazonal, variava muito do dia, de acordo com o que eu via, como estava o mercado. E nesse dia, cara, meu limite era R$ 1.000, meu limite era 800, e eu passei de 1.500, passei a perder 2.000. E eu falei, tudo bem, tudo bem. Saí do mercado logo em seguida e voltei depois de 30 minutos. Então eu não tinha ficado nem 40 minutos operando no total nessa segunda vez. Saí do mercado, fiquei 20 e poucos minutos fora e voltei de novo mais uma vez e fui na mesma paridade. Quando eu voltei eu não vi o mesmo fluxo de baixa. O fluxo que eu tinha visto lá na primeira vez, o mesmo fluxo de baixa. Ele tinha dado uma região lateralizada, rompeu a região, passou então para fazer o pullback, tinha lateralizado de novo na mesma região, feito a mesma coisa, e eu vi então uma oportunidade onde eu poderia entrar nesse fluxo de baixa para o começo de uma vela de M5. Cara, algo assim que a gente não deixa escapar, sabe? E fui lá então, coloquei mais R$ 1.000 na operação, porque eu já estava 2.000 negativo, eu tinha que pelo menos estar R$ 1.000 negativo, eu tinha que pelo menos recuperar 1.000. Porque se eu não recuperasse R$ 1.000, eu ia ficar 2.000 negativo aí, bicho, aí sacanagem. E assim, eu não sei o que deu comigo nesse dia. Geralmente eu passo um pouquinho de gerenciamento, mas é algo comum, é algo que eu já estou acostumado, só que nesse dia eu passei muito. Passei 10 vezes mais meu gerenciamento. Porque a operação deu loss, acabei perdendo mais R$ 1.000 e foi então que eu descontrolei de vez, porque assim, eu vi que a operação estava legal, eu vi que o momento estava bom para respeitar meu operacional e eu já estava ali perdendo R$ 3.000, eu já estava esgotado, eu estava assim no momento, cara, tava virando assim, ó, roendo as unhas, comendo, ansioso, assim, querendo saber o que ia acontecer do meu dia, como é que eu ia ficar sem aquele bendito dinheiro, o que eu ia fazer, para onde que eu ia, o que ia acontecer, cara. Eu tinha perdido ali basicamente o stop da minha semana inteira. E eu no dia seguinte tinha que fazer operações, tenho que manter meu ritmo, tenho que manter minha consistência, mas eu tinha perdido mais do que eu poderia perder. Eu não posso deixar de estar operando no dia seguinte. Naquele momento eu já fazia live. Enfim, eu estava praticamente assim, com o meu gerenciamento morto. Eu tinha matado todo o gerenciamento que eu tinha para a semana inteira. O que eu ia falar para as pessoas, o que eu ia falar para quem me acompanha, o que eu ia falar para meus alunos. Então, cara, eu comecei a pirar naquele momento, comecei a ficar doido. Nesse momento eu saí do gráfico por mais um período. E depois, bicho, eu só sei que eu voltei com R$ 3.000 perdido, eu voltei depois de 2 horas pro gráfico, tinha saído, fui fazer as coisas que eu gosto, fui em padaria, cara, nada tava me botando no eixo, e eu coloquei na minha cabeça que aquele dinheiro era muito importante, que eu não podia perder aquele dinheiro. E fui lá então e depositei mais R$ 5.000 logo na minha volta. Eu tava assim, eu tinha ainda mais uns frangalhos ali na banca, mas eu depositei mais R$ 5.000 aí que foi o ápice. O que eu tinha em média antes de depositar esses 5.000, era mais 4.000 e pouco, foi aí que calculando tudo totaliza 12.000. Mas quando eu fiz o depósito desses R$ 5.000, aí o negócio desandou, porque já não tinha mais mercado aberto. Eu tava operando de noite, e aí só tinha o mercado over the counter da Cotex, que é assim, bicho. Fiz umas operações, um em uma, loss em outra, um em uma, loss em outra. Eu fiquei mais 4 horas operando sem parar. E as operações não me levavam a lugar nenhum, porque eu ganhava uma, perdia a outra. E eu comecei a pirar, comecei a fazer operações de 15 segundos, comecei a fazer operações de 5 segundos. E eu vi o dinheiro subindo, eu vi o dinheiro descendo, daqui a pouco, zerado. Zerei toda a banca. E nesse momento, eu confesso que eu senti paz. Porque, assim, eu não ia parar. Eu não ia parar até, sei lá, aquilo lá não ter me gerado 5.000 positivo. Eu tava 3.000 negativo. Se eu não sair 5.000 positivo, que é uma diferença de 8.000, eu não ia parar. A lição que eu aprendi com isso é: se você tá de cabeça cheia e você percebe que você não vai conseguir se controlar no momento que é importante, no momento que envolve seu dinheiro, envolve seus planos, seus objetivos, não faz operações. Porque nesse dia, em 2023, eu joguei 2 meses inteiros no lixo. Eu não joguei só janeiro, que já estava bom, como eu joguei dezembro também, inteiro no lixo. Em um único dia. Um único dia. Um único dia eu joguei todo o dinheiro que eu tinha feito nos últimos 2 meses no lixo. Isso foi muito difícil, mas
foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Porque se isso não acontecesse, eu provavelmente aconteceria mais pra frente, na metade do ano, em 2024, ou até agora, em 2025, vai que acontecesse ao vivo isso. Enfim, eu tô operando 2 vezes ao vivo aqui no YouTube todos os dias. Hoje em dia as coisas estão mais tranquilas do que estavam antigamente. Muita evolução, principalmente no quesito financeiro, emocional, no quesito espiritual, no quesito operacional, no quesito de gerenciamento. Então, assim, cara, novos degraus estão sempre sendo alcançados. Coisas ruins, quando você bem interpreta elas, vão te edificar, vão te fazer chegar num lugar diferente. Então, no final das contas, é só você sobre você mesmo. O gráfico em si é um espelho daquilo que você tem dentro de você, daquilo que você reflete. E suas decisões no gráfico são as decisões com a mesma qualidade que você toma na sua vida. Então, melhora a qualidade das decisões na sua vida, escolhe bem as coisas que você vai fazer, seja tomar um pouco de água, seja cortar açúcar, seja acordar mais cedo, tomar um banho gelado, sei lá o que você escolhe para você, mas foca nessas coisas boas, nas coisas que vão ser edificantes, porque isso vai te dar um resultado a longo prazo. Tamo junto, te vejo no gráfico, meu grupo do Telegram tá aqui na descrição, junto com as minhas redes sociais. Vou ficando por aqui, fica com Deus e te vejo no gráfico.